Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ser do Ser e não se esqueça de já deixar aquele joinha pra gente para que esse conteúdo possa chegar a muito mais pessoas. E no vídeo de hoje falaremos a respeito da possível chegada de Nibiru e o fim de mais um ciclo dessa Matrix. Pois embora existam muitas teorias que tentam explicar qual é a real natureza do mundo onde vivemos, eu particularmente acredito na hipótese de estarmos sim vivendo dentro de uma grande estrutura de realidade controlada chamada Matrix, e que tudo o que conhecemos como realidades incontestáveis podem não passar de meras realidades artificiais construídas e controladas com o único propósito de nos aprisionar mentalmente. Como ironicamente já dizia um pequeno trecho do filme Matrix. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Uma prisão para a sua mente. E nessa prisão, chamada Matrix, no meu entender, o principal objetivo é limitar o acesso da mente humana ao conhecimento da real história da humanidade e de sua criação, para assim impedir que sua consciência possa atingir níveis mais superiores. E para isso, todo dia, a Matrix tem como objetivo principal nos trazer novas distrações. Seja talvez em estarmos muitas vezes ouvindo um rádio tocar uma música que simplesmente não traz mensagem alguma, ou nos preocuparmos em saber qual time de futebol vai ganhar uma partida ou não, onde na verdade ninguém ganha nada, a não ser os jogadores e os clubes de futebol, que já estão mais do que milionários. Ou talvez quando ficamos curiosos a respeito da existência de formas de vida em outros planetas, onde algumas agências governamentais, como a NASA, por exemplo, investem bilhões de dólares todos os anos, ao mesmo tempo em que pessoas, homens, mulheres e crianças, morrem de fome todos os dias em diversas partes do mundo, aqui mesmo no nosso planeta, por não terem um prato de comida para se alimentar. E as mulheres, por exemplo, que muitas vezes ficam torcendo para que as histórias de amor das novelas acabem bem. E, enquanto isso, muitas vezes se esquecem de cuidar da sua própria história de amor na vida real. E o que acontece é que as histórias de amor das novelas, na maioria das vezes, estão acabando bem. E isso para aumentar a audiência, com certeza. Mas, enquanto isso, na vida real, o número de divórcios em todo o mundo estão aumentando a cada dia que passa. Quase tudo nessa Matrix foi criado para nos distrair. E quando você observa o espaço, por exemplo, você vê mesmo alguma lógica no que é oficialmente divulgado como sendo a realidade deste mundo? Que nós, a raça humana, realmente estamos no único planeta habitável do nosso sistema solar e que, com tantos outros planetas que podem ser observados, o único planeta com possíveis condições para abrigar vida orgânica assim como a nossa, esteja a vários anos-luz de distância daqui? Para que querer saber se existem outras formas de vida em outros planetas, se pelo menos no que eu e muitas outras pessoas acreditam, é que até hoje o homem não tem a tecnologia suficiente nem para ir até a Lua. Na minha opinião, estamos presos em uma cela que não conseguimos enxergar. E quando tentamos olhar para fora, para o espaço, tudo o que conseguimos ver é um grande vazio. Pois se conseguíssemos realmente ver o que realmente está lá fora, iríamos querer fugir, sair, como qualquer preso em uma cadeia comum faria. Mas se esse preso olhasse para fora da sua cela e tudo o que ele visse fosse um grande deserto, então ele se perguntaria: para que sair? E eu, pessoalmente, tenho certeza que eles, os donos e criadores deste mundo, estão e sempre estiveram bem aqui,
camuflados por algum tipo de recurso dessa Matrix que foi construída por eles mesmos, nos observando, nos controlando e nos manipulando por detrás dos bastidores. E aí você pode se perguntar, mas por que isso? E eu te respondo, meu amigo, é porque eles precisam de nós de alguma forma. E para conseguir nos usar, eles precisam limitar os nossos conhecimentos e a expansão da nossa consciência durante a nossa passagem a cada ciclo dessa Matrix. Pois em descobertas arqueológicas feitas em todo o mundo, existem provas de várias vezes em que eles, que foram chamados como deuses no mundo antigo, interferiram diretamente na história da raça humana, dando tecnologia e algum conhecimento para civilizações que se encontravam em um nível menos desenvolvido. E depois que as coisas tomavam o rumo que eles queriam, então eles se ausentavam novamente. E muitos desses conhecimentos que foram dados àqueles povos antigos, como os sumérios e os egípcios, por exemplo, pode ser verificado que, surpreendentemente, muitos desses conhecimentos são os mesmos que foram dados à nossa atual civilização e que são tidos como realidades incontestáveis até os dias de hoje. Conhecimentos como, por exemplo, como seria o funcionamento do nosso sistema solar, no qual o nosso planeta se encontra. Pois, como já foi falado aqui no canal, foram descobertos vários desenhos que retratavam que, há milhares de anos atrás, uma civilização conhecida como os sumérios já possuíam conhecimento do mesmo modelo de sistema solar que nós atualmente temos como oficial, mesmo eles não tendo aparentemente qualquer tipo de equipamento para ter acesso a tais informações. Modelo este que possuía até mesmo Plutão, que só foi descoberto pela ciência atual no ano de 1930 e que recentemente foi rebaixado a planeta anão. E na cultura egípcia, por exemplo, onde pode ser verificados vários desenhos que, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa poderia dizer que se tratam de representações de aviões e helicópteros. Mas como, há milhares de anos atrás, eles poderiam ter conhecimento desses objetos voadores, que só recentemente passaram a fazer parte do conhecimento do mundo moderno? Será que eles acharam um jeito de ver o futuro para ter conhecimento desses objetos? Ou será que, ao invés de ver o futuro, eles apenas fizeram esses desenhos copiando-os de alguma outra imagem de procedência muito mais antiga? Pois, aparentemente, essa matrix funciona em ciclos. E isso pode ser comprovado cientificamente por muitas descobertas arqueológicas realizadas em todo o nosso planeta, que apontam para o fato de que, durante toda a história da humanidade, já existiram vários ciclos de evolução, seguidos por um claro período de retrocesso tecnológico. E a esse respeito, muito se ouve falar dentro de uma cultura milenar de uma antiga nação indígena que ocupa uma reserva no nordeste do estado do Arizona, nos Estados Unidos, conhecida como os Índios Hopi, e que, segundo suas crenças milenares, que são transmitidas de geração em geração, a nossa civilização estaria vivendo o quarto ciclo de existência da humanidade, e que os 3 primeiros ciclos já teriam passado. Segundo eles, o primeiro ciclo sucumbiu ao fogo, o segundo ciclo sucumbiu ao gelo em uma grande era glacial, e já o terceiro ciclo terminou em uma grande inundação, e que poderia ser o que é descrito na Bíblia como o grande dilúvio. Já o quarto ciclo, que segundo eles é o atual ciclo da humanidade, terminaria com a chegada ao nosso planeta de um ser de nível superior, e que este ser nos conduziria a uma nova era na existência da raça humana. Ao que me parece, eles, assim como quase todas as religiões do mundo, inclusive a religião cristã, a qual eu pertenço, também esperam a vinda de um tipo de Messias. O que parece é que de tempos em tempos os ciclos da Matrix se renovam e tornam a se repetir de maneira muito similar, mesmo que aparentemente eles possam ter terminado de formas diferentes. Mas segundo as profecias dessa antiga civilização indígena, vários sinais antecederiam a vinda deste ser ao nosso planeta. 7 destes sinais previstos por eles já se realizaram, e os próximos sinais a se realizarem será a vinda de 2 estrelas.
Primeiro, a que eles chamam de Kachina Azul, que seria uma grande estrela azul, seguida da aproximação de uma estrela ainda maior, chamada por eles de Red Kachina, ou estrela vermelha, que poderia ser interpretada como a que os astrônomos chamam de estrelas anãs marrons. E a estrela azul talvez seja um planeta bem parecido com o nosso, que orbite essa estrela anã marrom, que geralmente possui uma grande força magnética, como é o caso do hipotético planeta que conhecemos como Nibiru. Pois existe a possibilidade, segundo o que já foi divulgado em muitos outros canais aqui no YouTube, de que 4 ou 5 planetas possuam órbita em torno dele, formando assim um pequeno sistema solar. O que, ao meu ver, deixa claro que este astro do qual muito se ouve falar, chamado por muitos como Nibiru, possa estar diretamente relacionado com o fim deste atual ciclo de existência da raça humana dentro da Matrix. O fato é que ainda não sabemos exatamente qual é a real natureza deste astro, pois ele ainda não pôde ser observado, pelo menos não oficialmente, e isso se deve pelo fato de que, na verdade, ele seja algo que esteja vindo de fora da Matrix. Mas o que se sabe com certeza é que existe algo que está abalando todo este planeta, causando o aumento de todos os tipos de desastres naturais, e um grande exemplo disso é o expressivo aumento no número de terremotos em todo o mundo nos últimos anos. E um dos acontecimentos que, no meu entender, deixa claro o fato de estarmos dentro de um tipo de Matrix é um acontecimento do qual já foi falado aqui no canal e que diz respeito às aparições de Fátima que ocorreram no ano de 1917 em Fátima, Portugal, onde durante o período de 6 meses, 3 crianças que cuidavam de um rebanho de ovelhas naquela região afirmaram ter presenciado a aparição de um ser feito de luz, o qual se apresentou a eles enquanto cuidavam do rebanho, e que aquele ser afirmou que iria revelar a eles um importante segredo do qual toda a humanidade deveria tomar conhecimento, e que em sua última aparição, que ocorreria no dia 13 de outubro daquele ano, seria dado um sinal que serviria como prova de que o segredo que fora confiado àquelas crianças eram mesmo reais. Mas os fatos mais interessantes que chamam a atenção quando falamos a respeito deste assunto é, primeiro, essas aparições são tidas e nomeadas como sendo as aparições de Maria, a mãe física de Jesus, mas se realmente essas aparições foram da mãe do Cristo, porque as famílias das crianças as castigaram duramente quando as aparições começaram, chegando a proibi-las de presenciar uma das aparições. E por que a Igreja Católica somente veio a reconhecer esses milagres como sendo verdadeiros em 1930, ou seja, 13 anos após os acontecimentos? Segundo, a última aparição é descrito o que ficou conhecido como o Milagre do Sol, onde, segundo os relatos de aproximadamente mais de 70 mil pessoas que estavam presentes no local, presenciaram ter visto o Sol sair da sua posição original e dançar pelo céu, fazendo zigue-zague e mudando de cor. E eu sei que qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento a respeito do que dizem as leis da astronomia, que de forma alguma o Sol poderia ter saído da sua posição, pois isso seria, pelas leis astronômicas, o fim de toda a vida existente na Terra. Então é levantada a hipótese de que aquela multidão possa ter, na verdade, presenciado um avistamento de um OVNI, ou um objeto voador não identificado. Mas o interessante mesmo é que já foram relatados tantos destes tipos de avistamentos, e ninguém mais desde então jamais tenha confundido um objeto voador com o Sol. E terceiro, por que um ser se manifesta nesse mundo e faz sinais tão polêmicos para provar o valor e a autenticidade de informações tão importantes, as quais, segundo a própria irmã Lúcia, deveriam ser reveladas a todo o mundo até a data máxima de 1960? E mesmo após esta data, tudo é mantido em segredo. Se fosse para ser mantido em segredo, ninguém precisaria ter vindo falar nada. E por último, as pessoas que estavam presentes no local vieram de várias partes diferentes e não teriam como combinar de improviso uma mentira tão grande, como o que é dito por muitos que afirmam que tudo não tenha passado de uma grande armação.
Mas se foi real mesmo que o Sol tenha saído da sua posição normal e dançou pelo céu, porque só eles que estavam naquele local puderam ver esse fenômeno. E no resto do mundo o Sol continuou normal. Estes fatos, no meu entender, provam que até mesmo o Sol faça parte dessa matrix. E que aquele ser que ali se apresentou quis provar para todos que ali estavam que ele era de uma natureza muito superior a qualquer uma das leis que regem este mundo onde vivemos. Agora, recentemente, no ano 2000, o Papa João Paulo II supostamente teria revelado ao mundo o terceiro segredo de Fátima. Mas, na minha opinião, existe muito mais por trás de toda essa história que ainda não foi contada. E acredito que tenha muito mais a ver com todos esses recentes acontecimentos que estão ocorrendo em todo o mundo e com a suposta aproximação deste tão falado planeta Nibiru, mais do que todo mundo imagina. Existem rumores que falam que se esse segredo não fosse revelado até o ano de 1960, que 61 semanas após esta data, algo grandioso iria acontecer em todo o mundo. E para quem tem o costume de ler a Bíblia, sabe que nela semanas e dias são muitas vezes usados para indicar anos. Então, esses rumores talvez indicassem que 61 anos após 1960, ou seja, 2021, algo grandioso realmente venha a acontecer. E espero que, se acontecer mesmo, que seja uma coisa boa, porque de coisa ruim nosso mundo já está cheio. Bom, mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha aí pra gente e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E no mais, uma ótima semana a todos, fique com Deus e até a próxima.